Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão do planejamento de conteúdo para você colocar suas aulas no ar. Principalmente você que é professor, igual a mim, né? Professor de geografia, professor de inglês, professor de matemática, ou de outra disciplina e está querendo começar a trabalhar na internet, está me acompanhando e quer saber mais ou menos o processo que eu uso. Eu costumo dizer assim, cara, o professor, diferente de outro, o professor que trabalha já em sala de aula, começou agora ou já há muito tempo, ele tá com a faca, o queijo na mão e o queijo já está cortado. É muito mais fácil do que, por exemplo, imagina aqui, muito mais fácil no sentido de, imagina aqui uma pessoa que quer dar aula sobre confeitaria. Imagina que você sabe muito sobre confeitaria, seus doces, bolos são uma maravilha. E aí você quer começar a colocar esse conteúdo, ensinar as pessoas a trabalhar fazendo esses doces como você faz. A pessoa vai ter que compilar muito material, planejar muito conteúdo. O professor que já está em sala de aula, ele já tem basicamente tudo pronto, porque ele dá aula todo santo dia. Se ele trabalha em escola, se ele trabalha em cursinho, para ele é muito mais fácil. Eu costumo conversar com alguns professores e eu acredito que talvez nas conversas eu vejo que a barreira do conteúdo não é o problema. A barreira é a câmera. Apesar de não ser o assunto do vídeo, eu bato muito na tecla. Cara, você tem às vezes 30, 40 alunos, a gente reclama, né, como professor, pela quantidade, não vou nem falar a questão de salário, tá? Inclusive aqui na internet você às vezes, dependendo de como você vai trabalhar, você faz às vezes 1 ano de salário no lançamento, até muito mais, tá? Muito mais, 2, 3 anos, dependendo do teu conteúdo e quando você vai abordar isso aqui. O telefone tá tocando esses spams aqui e eu não vou parar o vídeo para editar nada não. Vai ser direto. Deixa eu só botar aqui no silencioso. Vamos lá. E você sabe o que fazer, mas tem medo, medo da câmera. A gente às vezes numa sala de aula fala para 30, 40 alunos e eu toda hora, fulano, cala a boca aí, por favor, pô, presta atenção. E você tá ali explicando, você tá tentando dar aula, é bem mais difícil. A câmera é só, de repente, o seu telefone, igual o meu aqui, que tá aqui na minha frente, basta só você falar. A gente já é sem vergonha, entre aspas, de falar com um monte de aluno, muitas vezes que não querem nada. E aqui na internet, quem vai buscar seu vídeo quer. Ninguém escreve, o cara que não quer nada na sua sala de aula, ele vai, poxa, hoje eu tô a fim de ver um vídeo sobre uma aula de química sobre oxidação. Ele, pô, não vai fazer isso, cara. Ele vai estar olhando ali, sei lá, qualquer youtuber aí que eu não vou falar o nome porque eu não tenho advogado, mas desses bobões. Então você vai tá dando a sua aula aqui para quem está buscando o seu conteúdo. Eu vou te falar, faz uma pesquisa aí na internet sobre um tema qualquer que você costuma dar aula na sua sala de aula, né? De um conteúdo do Enem ou qualquer outro vestibular que ainda existe, igual lá em Juiz de Fora tem o PISME. Procura ver um conteúdo sobre esse e procura ver quantos views tem os vídeos sobre esse conteúdo. Um deles poderia ser o seu, né? Mas, enfim, né? Tô aqui para poder te impulsionar a fazer isso. Então, como que você montaria, 4 minutos, né? Já tem de vídeo aqui. Como você faria para montar o seu conteúdo na internet? Né? Para planejar, na verdade, o seu conteúdo na internet. Eu tenho aqui a minha cola, eu ando sempre com a minha cola, não tenho vergonha de falar isso, né? Porque eu sei como fazer, mas eu tenho que colocar o passo a passo, assim como numa aula normal, de sala de aula, eu tenho que colocar meu passo a passo aqui para poder estruturar o que eu vou falar. E assim, a minha habilidade, né, de dar aula, eu só vou ter que converter para o online, que não é tão difícil. A questão é você pegar o jeito, mas tudo você já tem praticamente na sua mão. Por exemplo, lembra que você passou pela disciplina de plano de aula. É um planejamento de conteúdo, é um plano de aula. Como que você vai abordar essa aula? E basicamente as aulas de internet é conteudista. Lógico, você pode fazer uma atividade ou outra, alguma coisa assim, mas é muito mais um conteúdo, né? Aqui eu estou produzindo um conteúdo.
aquilo que eu já tenho de conhecimento, das minhas pesquisas, minhas aulas montadas, e aí a gente vai passando isso, né? E muitas vezes a gente já está até no automático, né? Nós como professores já sabe, a gente olha assim, eu pelo menos muitas vezes eu faço assim, né? Dependendo da turma, eu chego. Abre o caderno aí, lógico, a gente tem lá no nosso... Na chamada, o conteúdo que a gente deu na última aula, mas às vezes na correria não dá tempo de anotar, aí a gente pergunta para o aluno, eu parei aonde? Quem é meu aluno, se estiver vendo aí, pode confirmar. Geralmente eu pergunto, parei aonde? Parei em tal coisa. Então eu já sei o que eu preciso continuar naquela aula. E você, com certeza, se é professor, você também faz isso, né? Pode até não fazer sempre, mas geralmente faz. A gente só vai ter que adaptar, né, o nosso conteúdo para a internet. Muito bem. E aí, por exemplo, se você deu aula na pandemia, possivelmente você tem muita aula pronta. Eu tenho muito slide pronto de aula, muito de aulas que eu dei online na pandemia, mas eu também já tinha essas aulas, muitas aulas prontas para cursos que eu dei a partir do meu canal de geografia, que é aulas que eu fui montando. Eu tenho material de cursos que eu já dei no presencial também, então isso tudo já me ajudou. Bastava só eu pegar isso, adaptar para o tempo de vídeo que eu queria, para o tipo de aula que eu ia dar, para o tipo de turma que eu ia dar, porque, por exemplo, se fosse uma aula do IBGE, se eu fosse falar sobre cartografia, uma aula completa sobre cartografia, eu teria que ver quais são os pontos que o edital está pedindo e eu ia inserir ou retirar alguns conteúdos para que ficasse de acordo com aquilo que eu precisava entregar para aquele meu aluno que comprasse o curso. Logo, eu só ia precisar adaptar, reaproveitar aquele material, tá? Ou então, por exemplo, se você vai gravar uma aula só de questões, ou um vídeo aqui para o YouTube só de questões, você ia pegar provas anteriores, analisar as questões que você quer trabalhar aqui em vídeo, coloca no slide. Se você tem um quadro, escreve no quadro, enfim, dá o jeito, né? Pode ditar a questão ou colocar o slide aqui na tela, tanto faz, é só você preparar. Ou, por exemplo, você falar assim, antes de você assistir esse vídeo, clica no link aqui embaixo, lá no meu site, baixa essa questão, o texto, que eu vou ler aqui e vou resolver com vocês. Enfim, tem que dar um jeito. A gente sempre dá um jeito para fazer as coisas, né? E a gente às vezes está querendo florear muito para que a coisa fique extremamente linda. Não, você já tem as suas aulas prontas muitas vezes. Basta você colocar, adaptar isso da sala de aula aqui para a câmera. Não tem mistério. Muitas vezes é só a gente querer. Quem não quer, a gente não pode fazer nada, né? Aí quem quer, faz, consegue, e aí depois os outros professores vêm falar, nossa, fulano conseguiu, tá ganhando bem, etc e tal, porque a pessoa pegou e fez, né? Eu sou muito assim, pega, faz, vê o que dá, se der errado, corrige para poder dar certo. Agora, eu acabei desenvolvendo um jeitinho, né, para poder postar as minhas aulas, que eu fui ajustando com a ajuda da inteligência artificial e cheguei num framework, essa palavra é chique, né? Chamado PART, que PART é uma sigla de... deixa eu abrir aqui, porque eu tenho o meu jeito, mas como ele botou, esse é novo para mim, eu achei muito interessante, né? PART seria planejar, adaptar, reaproveitar, transformar e engajar. Isso tudo tá lá no meu Instagram. Se você quiser acessar esse conteúdo, ou você manda no WhatsApp que eu disparo para você e a gente acaba batendo papo, e sou eu mesmo que vou falar contigo, pelo menos até o momento desse vídeo eu mesmo que falo, ou você vai direto no Instagram, rafaelgato.oficial, gato é com 2 T's, .oficial, que tá lá esse material. Então, como que funciona esse PART, né? Planejar, adaptar, reaproveitar, transformar e engajar. Vamos lá. Eu vou falar no sentido de você vai montar tá a fim de montar um curso para um concurso que você viu, cujo
Edital fala sobre uma matéria, ou melhor, é de uma matéria que você domina. Então vamos pensar aqui, você é professor de português ou professora de português. Você está muito afim de começar a trabalhar aqui na internet. Isso aqui é uma dica de coisa que eu fiz, deu certo, vendi muito curso fazendo isso, principalmente para o IBGE. E se abrir algum outro concurso para o IBGE e eu ver que é interessante, eu vou fazer desta forma, porque funciona. Eu praticamente estou entregando um curso, um mini curso aqui nesse vídeo. Se você está até aqui, você está com sorte, porque você está pegando um mini curso aqui, não vai pagar nada, né? E vai ter resultado, eu tenho certeza. Vamos lá. Na parte de planejar, eu tô a fim de começar esse negócio na internet. Então eu vou pegar o edital daquele concurso específico. Vamos pensar que seja até para o IBGE, que cai português. Você é professor de português, você vai pegar aquele edital, vai ver lá os conteúdos que caem para português. Você vai ajudar os alunos em cima daquilo. Então você vai planejar. Vai escolher esse edital, vai analisar o edital, vai ver lá os tópicos, eu domino tudo isso e eu tenho material de tudo isso, né? Então vai procurar também questões anteriores, editais anteriores, para ver mais ou menos, comparar, e vai olhar ali naquele edital, se já saiu o edital, caso não saiu você veja os anteriores, mas se já saiu, olha o edital e vê os pontos que você vai poder trabalhar. Muito bem. Você possivelmente, nesse planejar, você já tem as videoaulas, as suas aulas prontas, você já tem material, você já tem livro, o professor sempre tem livro, o professor ganha livro, você já tem esse material. Basta agora então você olhar, analisar, ajustar ali naquele teu planejamento para começar a gravar as suas aulas, para escrever os seus textos, para analisar questões sobre aquele concurso. Muito bem, então saímos do P, do parte, vamos para o A. Você vai adaptar. Olhou os tópicos do edital, viu que você tem aula pronta. Dentro daquele tópico, as suas aulas prontas já contemplam aquilo que o edital está pedindo? Você vai precisar retirar coisa dessas aulas ou você vai precisar acrescentar? Então você já vai mais ou menos estruturando ali, né, como o seu roteiro de gravação. De repente você pode, não vou explicar aqui tecnologias, não é o caso, mas aqui no YouTube está cheio de vídeos explicando como você faz isso, né, de usar talvez os slides. Eu fiz muito isso, slide, né, e você está explicando ali atrás daquele slide as suas aulas, ou abre a câmera aqui do seu celular, se você tem uma câmera melhor do que a de um celular, é só abrir e começar a falar, né, sobre aquele conteúdo que você vai explicar. Você vai dar o curso inteiro no YouTube? Não, aí também não, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar pontos daquele edital junto com as aulas que você já tem pronta e ir destrinchando em alguns vídeos. Por exemplo, imagina, dentro de uma prova de português, ou melhor, prova de português não, a prova do IBGE, o conteúdo de português anterior, de provas anteriores, você talvez vai pegar uma questão daquela prova, vai correlacionar com aquilo que está sendo cobrado no edital, e aí você vai dar como você já faz, né, uma pequena aula sobre aquela questão, explicando por que aquela alternativa está correta e por que as outras estão incorretas. Dessa forma, o seu aluno ele vai começar a seguir porque ele vai gostar do jeito que você está explicando. E esse é o ponto. Quando você pega uma questão e destrincha ela todinha, por que está certa aquela alternativa, por que as outras estão erradas, o aluno gosta disso porque ele vai vendo, ele vai analisando e isso vai treinando ele ali. Você não precisa fazer a prova inteira, a não ser que você queira, e você também não precisa dar o conteúdo completo no YouTube. Você pode dar talvez uma aula ou outra completa, né? E colocar alguns tópicos que você vê que é importante, que já caiu em provas anteriores. Eu fazia muito isso, eu pegava uma questão, eu via qual era o assunto daquela questão que estava relacionado ao edital, pegava aquele assunto do edital, dava uma pequena aula e ia para a questão, já para analisar em cima daquela pequena aula que eu falei. Por exemplo, agora eu não estou lembrado, mas eu acho que sobre as fases do crescimento vegetativo em relação à população, eu já fiz uma aula dessa, em que eu expliquei
as fases do crescimento vegetativo no Brasil, e aí depois eu peguei uma questão do concurso e expliquei aquela questão baseado naquela pequena aula que eu dei. Pô, isso engaja muito, porque... E quanto mais você fizer, mais o pessoal vai ficar maratonando teus vídeos. Beleza? Então, nessa parte de adaptar. E aí vem a questão de reaproveitar, que você vai reaproveitar as aulas que você já deu na vida, né? E reaproveitar dentro do material que você vai começar a gravar aqui para a internet, certo? Você também vai ter a parte de transformar, aí sim, transformar seria esse conteúdo em vídeo, né? Você vai adaptar ali conteúdo em vídeo, vai gravar seu vídeo. Esse mesmo vídeo, por exemplo, esse vídeo aqui eu posso transformar em um Reels, né? Que são aqueles vídeos curtos para o Instagram, ou pegar esse mesmo vídeo, jogar para o TikTok, jogar para os Shorts aqui do YouTube, por aí vai. Posso usar uma inteligência artificial, talvez, para extrair o que eu estou falando aqui e transformar isso em conteúdo escrito. Também é possível. Hoje com a inteligência artificial dá para fazer esse tipo de coisa. Eu só não sei dizer qual, mas aí é fácil pesquisar na internet. Tem aí várias pessoas explicando qual a inteligência artificial você usa para poder resumir um vídeo. E ele vai resumir aquilo de forma escrita. Você pode reutilizar isso também. Ou seja, um vídeo que você grava, um vídeo que se transforma em vários conteúdos para você reaproveitar na internet e ir transformando isso. Quando você vai colocar um vídeo aqui, por exemplo, voltando ao concurso do IBGE, você gravou lá a sua aula de português. Aí eu não sei os temas, mas vamos pensar aqui que você vai colocar sobre advérbios, né? Por exemplo. Então, você vai usar um título, né? Aqui no vídeo, advérbios para a prova do IBGE 2025, técnico em informações geográficas e estatísticas, por exemplo. Você vai botar isso no título porque as pessoas vão procurar o assunto relacionado àquele tema para aquela prova. Então, advérbios, prova do IBGE, a pessoa vai estar buscando aquilo na internet, prova do IBGE, de quando? 2025, que é o ano que a gente está gravando aqui, é só um exemplo, né? Resolução de questões anteriores, por exemplo. Então, você vai botar títulos assim, a imagem que você vai botar aqui no vídeo para chamar a atenção tem que ser a mais chamativa possível para que você possa trazer pessoas que vão visualizar o seu vídeo, né? E aí você faz isso também olhando outros canais, vendo videoaulas de pessoas que têm algum determinado engajamento. Você pode fazer mais ou menos usando o mesmo esquema que a pessoa, você não vai copiar, mas usando o mesmo esquema para que a pessoa possa, então, quando achar o teu vídeo, clicar, ver, gostar, etc e tal. Então vem a parte também agora do parte de engajar, né? Criar audiência e gerar autoridade. O professor, a gente costuma falar que ele já é uma autoridade na sala de aula, mas aqui na internet você precisa construir a sua autoridade. Você vai construir a sua autoridade com o seu conteúdo. Quanto mais conteúdo você posta sobre aquele concurso que você se propôs a começar ali um trabalho, mais as pessoas vão te seguir, mais vão comentar, mais as pessoas vão te pedir conteúdos para você gravar aqui, e assim você vai construindo a sua audiência, beleza? Não é difícil. Então eu vou voltar aqui só para a gente recapitular esse framework, né? Então você tem o planejar, você vai planejar a partir de um edital, que dá para você começar a fazer isso e olhar esse edital dentro do conteúdo que você sabe ensinar. Você é formado, como que você vai adaptar aquilo que você já tem para começar a dar aula sobre isso. Só beber uma água aqui. Você vai adaptar então as suas aulas que você já tem pronto, ou criar aulas novas para divulgar aqui na rede social, né? Transformar o que você já faz em sala de aula para frente de uma câmera. Você vai reaproveitar muito material que você já tem e outros que você vai achando como provas anteriores daquele concurso, né? Questões, etc. Vai transformar isso conteúdo bruto para vídeo, e você vai engajar isso
quanto mais você fizer, mais gente vai vir te seguindo, pedindo coisas e ajuda. Nesse meio tempo é que você vai lançar o seu curso completo, você vai colocar tudo estruturado e o aluno, ele vai buscar isso aí, ele quer alguma coisa mais estruturada. Todo mundo vai comprar? Não. Você que está assistindo aqui, você um dia pode vir a comprar um curso meu ou alguma mentoria? Não. Mas a chance tem de quanto mais eu trouxer materiais aqui, que se um dia eu fizer uma oferta, você vai querer fazer também, né? Isso é um cursinho básico que eu acabei de fazer aqui, mas eu sei que se você fizer, você consegue. Tem outras nuances? Tem. Tem aí as nuances de como que você pode fazer uma oferta, né? Como que você pode trazer esse aluno para dentro de uma outra estrutura e ali dentro você fazer a venda. Aí vem funis de venda, são outras coisas que eu não abordei aqui. Mas se você seguir esse passo a passo, pelo menos para começar o seu canal no YouTube, você consegue. Isso eu te garanto. Pode escrever aqui embaixo, se de repente você já é professor, tem os seus vídeos aí no YouTube, em outras redes sociais, se você não segue mais ou menos esse passo a passo. Talvez se você só não sabe vender o seu curso, estruturar, empacotar para entregar, aí sim eu posso te ajudar, fazer uma ajuda melhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem o WhatsApp aqui embaixo, o link, só me chamar que a gente vai conversando. Tudo bem? Alguma dúvida? Se não tem, fez sentido para você? Escreve aí nos comentários o que você achou. Se você tem alguma coisa a pontuar em cima disso, ou se não tem nada para apontar, fala assim, show, gostei. Se não gostou também pode escrever, porque aí dá engajamento. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, não tem problema. O importante é você engajar aí com o nosso vídeo. Show? Como eu falei, não vai ter edição, é diretão, né? Só ia parar se eu desse um espirro aqui, né? Mas como no meu caso, a gente finaliza o vídeo aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.